Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, a paz do eterno Deus que transcende todo o nosso entendimento, do Deus que fez o céu e a terra, que criou o matrimônio e a família, alcance a vida conjugal e familiar de todos os parceiros do canal, mas também de todos aqueles que estão a nos assistir pela primeira vez. A você que chega agora ao canal, eu sou o pastor Ezequiel Pereira. Trabalhamos na área da família, na área conjugal, damos palestra para pais, para os filhos, damos palestra também na área conjugal e também trabalhamos na terapia conjugal com aconselhamento da forma que Deus tem nos usado. Como servo de Deus e como pastor e também como pai, tenho observado uma deficiência muito grande dos pais na educação dos filhos. Muitos pais têm passado essa responsabilidade para os professores. Eu entendo que os professores não são educadores, eles são aqueles que têm conhecimento e passam esse conhecimento para os seus alunos. A responsabilidade de educar deve ser dos próprios pais e não dos professores. E muitos pais têm passado essa responsabilidade para os professores. Com isso também eu tenho observado um fenômeno dentro do relacionamento familiar, da postura do pai para com os filhos. Muitos pais, por não assumir essa responsabilidade, os filhos, desde criança, adolescente, jovem, fazem o que querem dentro de casa, consequentemente também na sociedade e até mesmo dentro da casa do eterno Deus, dentro da própria igreja, aonde muitos pais estão ali adorando ao Senhor. O tema que eu trago hoje é como formar um delinquente. Se você, pai, não está assumindo essa responsabilidade de pai, a qual o próprio Deus tem colocado para você, de educar o seu filho, você está formando um delinquente dentro da tua própria casa. E vou trazer aqui alguns pontos que você tem que estar atento. Primeiro, comece na infância a dar ao seu filho tudo que ele quiser. Tudo que seu filho quer, você começa a dar para ele. Eu até tenho visto o pai dizendo assim: eu dou tudo ao meu filho porque eu não tinha quando eu era criança. E aquilo que eu não tinha, eu vou dar para o meu filho. Eu acho uma grande tolice. Você não deve dar tudo que o seu filho quer, porque se você der para ele tudo que ele quer, você vai formar um filho egoísta, pensando que o mundo deve fazer tudo o que ele deseja, quando na verdade não é assim. Você precisa colocar limites, e isso nós observamos na palavra de Deus em Provérbios capítulo 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha pai e mãe. Entrega o teu filho a si mesmo. Deixa ele fazer o que ele quer, que ele vai te envergonhar na frente das pessoas. Você precisa ter cuidado sobre essa questão de dar tudo o que teu filho quer. Você tem que colocar limites, mostrar para ele que tem alguns limites, porque quando ele for para a sociedade e ele não conseguir tudo aquilo que ele quer, ele vai fazer coisas que vai te envergonhar. Segundo ponto, quando ele disser nomes feios, ache graça. Quando ele chamar algum nome feio, você acha a graça dele. Esse é o meu garoto. Se ele chamar, que eu não gosto nem de pronunciar esse nome, porra, peste, miséria, você acha graça. Ache que isso é normal. Deixa ele fazer aquilo, deixa ele pronunciar essas palavras torpes. Olha o que está escrito em Éfeso, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente ao que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se você não coloca limite no teu filho quando criança, e ele começa a chamar esse tipo de nome, e você bate palma, eita, esse daqui é que é meu filho, ou às vezes tu mesmo chama dentro de casa, que exemplo tu está dando para o teu filho? Tu não repreende ele? Não, eu não repreendo meu filho porque é apenas uma criança e tal, né? Um menino, no futuro eu vou dizendo para ele.
tem que começar desde criança, mostrar para o teu filho regras, valores que são importantíssimos, princípios que são importantíssimos na criação. No terceiro ponto, se você deseja ou quer formar um delinquente, é só nunca lhe dar orientações bíblicas. Nunca falar para ele a existência de um Deus poderoso, a existência de um Deus supremo, a existência de um Deus que criou o céu e a terra e que pagou na cruz do Calvário os nossos pecados. Às vezes você está passando essa responsabilidade para os professores, mas quem tem a responsabilidade e o dever de passar esses princípios da palavra de Deus é os pais. E olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração, no coração do pai e da mãe. E as ensinarás ao teu filho, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e te levantando. Olha a responsabilidade do pai, passar princípios, valores da palavra de Deus. Muitos pais não têm tirado tempo para orar com seus filhos. Muitos pais não têm mostrado aos seus filhos a importância de orar a Deus, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Com isso, está formando dentro de casa delinquente. 4 pontos. Apanhe tudo que ele deixar jogado. Chegou da escola o teu bebê, chegou da escola a tua criança, tu ama muito ela. Aí ela joga o sapato para um lado, meia para um lado, bolsa para um lado, camisa para um lado, e você, mãezinha e pai, vai lá e pega tudo isso. Ele é o rei, é ele que manda dentro de casa. Você não pede para ele ser organizado. Não faça isso. Não contrarie o teu filho. Com isso ele vai ser depressivo. Não faça isso. Deixe ele fazer o que ele bem entender. 5º ponto. Discuta frequentemente na presença dele. Você, pai, discute com a sua esposa frequentemente na presença dele. Assim não ficará muito chocado quando lá se desfizer mais tarde. Assim ele vai entender que ele pode brigar com a sua futura esposa, porque dentro do lar o pai mostrou quem ele é. Ele deu exemplo. Lembre-se que você é o educador. Você não deve discutir com frequência na frente dele, dos seus próprios filhos. Isso vai acontecer com que a própria filha não queira contrair o matrimônio se você, pai, agride a mãe dela. Isso também vai acontecer se você, mãe, não respeita o seu esposo, o filho não vai querer também casar, porque há discussões, há briga. Consequentemente, você está formando esse cidadãozinho que vai crescer e vai ser um péssimo cidadão na sociedade. Vamos agora para o 6º. Dê-lhe o dinheiro que quiser. Dê tudo o que ele quiser. Dê dinheiro para ele, né? Não, quando eu era criança, o meu pai não tinha condição, mas hoje eu tenho condição de dar dinheiro para o meu filho, eu dou tudo para ele. Se ele precisa de qualquer dinheiro, eu dou para ele. Não dou responsabilidade para ele, apenas dinheiro. E não digo como ele deve alcançar esse dinheiro. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 19. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até te tornar terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e por pó voltará. Você tem que mostrar ao teu filho que ele também deve trabalhar. Agora nós não podemos mais ensinar os nossos filhos a trabalhar. O meu genro, por exemplo, ele leva o filho dele para a oficina, para mostrar para o filho que o dinheiro não cai do céu, assim não. Tem sacrifício. Tem preço a ser pago, tem um preço a ser pago. Ele leva o filho para mostrar para o filho que ele está ali sofrendo, suando, para que ele possa dar ao filho aquilo que o filho necessita e não aquilo que o filho quer. Aquilo que o filho precisa que você deve dar
aquilo que ele necessita que você deve dar, não aquilo que ele quer. Nunca deixe ganhar seu próprio dinheiro. Não deixe ganhar seu próprio dinheiro. Olha o que o meu genro faz. Bota o meu neto para trabalhar. No fim do dia, ele vem aqui meu filho. Vem aqui. Tá aqui, você ganhou tanto porque você trabalhou. Ele vai aprender e entender que para ter o que ele quer, ele precisa trabalhar. Pense nisso. No 7º ponto, diz assim: satisfaça todos os desejos do teu filho. Tu quer formar um delinquente dentro do teu lar? Satisfaça todo o desejo dele. Ah, rapaz, eu não tinha isso quando eu era criança, meu pai não podia me dar, mas eu posso, eu vou dar para ele. Dê tudo que ele quer. Todos os desejos que ele tiver, você vai satisfazer o desejo dele. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o princípio bíblico da palavra de Deus, que é o contrário a satisfazer todo o desejo da criança. Provérbios capítulo 22, verso 15 diz: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe e o seu pai passar vergonha. Então você satisfaz. Não te preocupe não. Teu filho não vai fazer com que você passe vergonha. É importante você, pai, dar tudo para a criança. Negar pode acarretar frustração, vai deixar a criança frustrada, prejudica, a criança, pode aí formar uma criança revoltada, porque você está colocando limite. Não, eu vou dar tudo que o meu filho quer, fazer toda a sua vontade, pois assim você estará formando um delinquente dentro da tua própria casa. 8º, tome partido de tudo aquilo que ele fizer de errado. Ele desobedeceu na escola ele faz tudo o que ele quer, tome partido, seja com o vizinho, seja com o mais velho, seja com o professor, seja o policial, ou você até passa e começa a criar uma imagem para ele, que o policial, que o governador, que os professores não representam nada na vida dele. Então, se de repente ele foi contrariado lá, você toma partido, vai lá muito zangadão, Chega para a professora: por que você fez isso com meu filho? Tomou o celular na hora da aula, fez com que o meu filho veio aí fazer constrangimento ao meu filho. Tome partido, vai lá, bata no professor, Bata no professor na frente do teu filho, para mostrar para o teu filho que tu estás ali defendendo ele, mesmo ele errado. Olha o princípio bíblico da palavra de Deus. Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que fica rebelde ou se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus que instituiu. E aquele que assim procede trazem condenação para si mesmo. Tem muitos pais aí que passam que os professores não servem para nada, brigam se o professor repreendeu o seu filho, brigam com o pastor se o pastor repreendeu os seus filhos. Tem pai que nem vai para a igreja mais. O pastor humilhou meu filho. Eu não vou mais para essa igreja. Não, tem pai, já aconteceu isso comigo. Uma vez eu chamei a atenção de uma criança que estava correndo dentro da igreja. O pai se zangou-se com o pastor Ezequiel e não vou pisar mais nessa igreja. Isso daí constrangeu o meu filho. Não pode acontecer isso. Ele é o pastor. Quer dizer que ninguém pode chamar a atenção. Os mais velhos não podem chamar a mais atenção. Hoje os filhos, as crianças não respeitam as autoridades, não respeitam o mais velho. Eu me lembro que quando criança eu tomava a benção para todos os mais velhos que passavam por mim. Eu nem conhecia. Meu pai dizia: toma a benção para isso aqui, toma para isso aqui. E eu tomava a benção, mas hoje não. Hoje os pais estão ensinando os filhos, formando os filhos a serem delinquentes, a não respeitar ninguém. 9, quando se manter em briga.
O que é que você faz, pai e mãe? Vai lá e diz, nunca consegui dominá-lo. O menino se mete em briga no colégio, se mete em briga na rua, todo lugar ele arruma confusão. Aí a desculpa do pai é dizer, eu nunca consegui dominar esse menino. Olha o temperamento desse menino. Esse menino não leva desaforo para casa, né? Eu ensinei ele, ele aprendeu a brigar e a se defender. Ele se defende. É isso. Terceiro e último, prepare-se para uma vida de desgosto. Se você está deixando as coisas acontecer dessa forma, dentro da tua casa, sendo você pai e mãe, tendo a responsabilidade de educar, te prepara. Por último, eu vou só contar uma história. Eu conheço um rapaz que tem para mais de 30 diploma, muito conhecimento, mas um bruto e um cidadão totalmente vamos dizer assim, que desrespeita os pais e a mãe. E eu ouvi uma vez ele discutindo com a mãe, porque a mãe repreendeu ele, e ele disse, culpado é a senhora é culpada de eu ser assim, porque a senhora não me colocou limites, não me disciplinou quando eu era criança, agora não tem mais jeito. O próprio filho disse para a mãe. Eu espero que isso não esteja acontecendo na sua vida e nunca aconteça. Ensine teu filho comportamento, ensine o teu filho a ser educado, a respeitar o mais velho, a respeitar as pessoas e a te respeitar, principalmente a você, pai e mãe. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.